Senhor presidente, deputado Arthur Lira, senhoras e senhores deputados, venho aqui, deputado Júlio, falar de uma barbaridade que aconteceu no Rio de Janeiro, um crime que chocou não só o estado do Rio, mas o Brasil inteiro. O espancamento até a morte do jovem congolês Moïse. Senhoras e senhores deputados, esse jovem, e o relato da sua mãe é impressionante, ele chegou aqui em 2014, deputado Ricardo, 2014. A família saiu do Congo para vir para o Brasil, para vir para o Rio de Janeiro, para fugir da guerra. O relato da mãe desse jovem é uma das coisas mais emocionantes e tristes que eu já vi na minha vida. Ela diz: vim para cá para meu filho não morrer da maneira que ele morreu. Vim para cá para garantir vida para o meu filho. Por isso escolhi o Rio de Janeiro. E essa mãe assiste seu filho ser espancado covardemente até a morte, porque foi reivindicar um salário que não tinha recebido, um trabalho que ele não tinha recebido. Isso aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, num dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. O símbolo do Rio, deputados e deputadas, é o Cristo Redentor, de braços abertos. Um Cristo Redentor que mostra acolhimento, que diga: sejam bem-vindos, venham para cá. Aqui é um lugar que tem alegria, aqui é um lugar que tem vida. E é isso que tem que ser o Rio de Janeiro. O Rio não pode ser o lugar conhecido pelas milícias. O Rio não pode ter 80% do gás, do botijão de gás, dominado ou pela milícia ou pelo tráfico. O Rio não pode ser um lugar onde a vida vale tão pouco. O Rio tem que ser um lugar de alegria, de sonho, de trabalho, de prosperidade. É inadmissível, deputado Arthur Lira, senhoras e senhores, que a gente tenha tamanho desprezo pela vida. É claro que a gente quer que esse caso seja esclarecido. 3 pessoas foram presas. A gente precisa entender melhor a responsabilidade do que aconteceu ali. Mas é mais do que isso. A gente vem assistindo, no Brasil e no Rio, discursos políticos de ódio, incentivando o justiçamento, incentivando a vingança. E esses discursos encontram o Rio de Janeiro sem governo, encontram o Rio de Janeiro tomado por uma máfia e por um crime. E o Rio não é só o lugar do crime, deputados e deputadas, é também o lugar do desemprego, é o lugar da fome, é o lugar da miséria. Nós vamos reerguer o Rio. Nós vamos, através de união, de diálogo, de liderança, de autoridade, de credibilidade, devolver o Rio o lugar que nunca devia ter saído, o lugar da educação, o lugar da festa, o lugar do trabalho, e o lugar onde uma mãe, como a mãe de Moïse, tem a certeza que seu filho terá futuro. O Rio não pode ser o lugar do medo, o Rio não pode ser o lugar do ódio. Deputado Júlio, o Rio tem muita gente boa fazendo coisa boa. Não pode ser um lugar onde um pai tem medo do futuro em relação ao seu filho. Nós estamos falando de um dos lugares mais importantes do mundo. Não há outro Brasil se nós não reconstruirmos e reerguermos o Rio de Janeiro. E eu estou falando disso por uma união com a juventude, uma união com os servidores públicos, uma união com as universidades, uma união com os empresários, uma união com os bons policiais que tem no Rio de Janeiro. Mas isso precisa de comando, isso precisa de autoridade. O Rio precisa de legalidade. O Rio terá investimento a partir do momento que tenha onde investir, e não que seja um lugar do medo e da vergonha. O que aconteceu com Moïse é inadmissível. Choca o mundo e provoca uma imagem que o Rio não merece. Não pode ser um lugar onde se perca tantos jovens de forma tão banal. Isso não diz respeito a um caso. O cônsul de Congo hoje se pronunciou dizendo que são diversos casos só em relação aos congoleses que moram no Rio e que nunca tiveram resposta do Itamaraty.
Isso é uma vergonha para o país inteiro. Nós vamos reerguer o Rio. Nós vamos colocar o Rio no lugar do orgulho, no lugar do trabalho e da vida, no lugar onde se tenha sonho, e esse sonho possa ser conquistado por cada um. Meu sentimento à família de Moís, que vou encontrá-la amanhã. Sábado, o Rio fará uma manifestação para que esse crime não seja tratado com banalidade. Um crime como esse não deveria dividir o Brasil. Um crime como esse é um crime contra a civilidade, contra uma sociedade. Devemos todos, independente de qualquer ideologia, de qualquer partido, nos incomodarmos e reagirmos a isso. Mas esse país está tão dividido que até uma brutalidade como essa provoca divisões. Vamos unir esse país, vamos unir o Rio de Janeiro para que seja reerguido. Obrigado, presidente, obrigado, senhoras e senhores.